Um grupo de empresários que se mantém fiel a Bolsonaro apesar das ameaças de ruptura democrática. Um grupo de empresários que faz coro com essas ameaças e diz preferir um golpe de Estado em vez de Lula presidente. Um grupo de empresários que defende isso abertamente. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022, dia em que repercute o pedido do senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede do Amapá, que acionou o Supremo para pedir a quebra de sigilo de um grupo de WhatsApp formado por empresários bolsonaristas. Esses empresários trocaram mensagens a favor de um golpe de Estado caso Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito presidente, conforme mostrou uma reportagem do colunista Guilherme Amado do portal Metrópolis. A reportagem cita empresários que se posicionam publicamente a favor de Bolsonaro, como José Coure, proprietário do shopping Barra World, no Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem do portal Metrópolis, que foi publicada na tarde da quarta-feira, Coure e outros empresários defendem um golpe militar para impedir uma eventual posse de Lula, o candidato do PT à presidência, que é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Eles também disseram que não acreditam que um Estado ditatorial vai impedir o Brasil de receber investimentos externos. Em uma das mensagens do grupo chamado Empresários e Política, que foram reveladas pela reportagem, Coure diz, abre aspas, prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes, e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias outras ditaduras pelo mundo, fecha aspas. Nessa quinta-feira, Bolsonaro comentou a repercussão da reportagem ao chegar no Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo. Ele disse que tudo era uma fake news porque não acreditava que pessoas como Luciano Hang, o dono da Havan, um dos empresários que participa do grupo e que é próximo ao presidente, tivessem intenções golpistas. Além de Coure e Hang, o grupo conta ainda com nomes como Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono da rede de shoppings Multiplan, Ivan Robel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, dono da marca de roupas Mormai. Nesse grupo, esses homens discutem diversas formas de apoiar Bolsonaro e mantê-lo no poder. Em uma das mensagens, no dia 17 de maio desse ano, Morongo, que é o dono da Mormai, disse que, abre aspas, somente o tempo nos dirá se voltaremos a jogar o jogo justo ou se vai valer pontapé no saco e dedo no olho, fecha aspas. Dias depois, no dia 31 de maio, Coure sugeriu que os empresários pagassem um bônus aos funcionários que votassem em Bolsonaro. Morongo, no entanto, achou a ideia arriscada e diz que ela poderia ser interpretada como compra de votos. Este ano é o ano de 200 anos da nossa independência, é o bicentenário. Olha só, eu sempre falo que esta é a eleição mais importante da nossa história. O que nós fizermos nesse ano vai nos levar ou para o céu, né, ou para o inferno, né? É o bem contra o mal, é a democracia contra o comunismo. Esse que você ouviu foi o Luciano Hang em uma live transmitida na quarta-feira, dia 17 de agosto, o primeiro dia da campanha eleitoral de 2022. Assim como em 2018, o empresário prometeu fazer transmissões frequentes para falar bem de Bolsonaro aos seus interlocutores. As discussões no grupo não se resumem a estratégias para eleger o Bolsonaro. Os empresários também reproduzem discursos bolsonaristas como a suspeição sem provas do sistema eleitoral brasileiro e as críticas e difamações aos ministros do Supremo. Em uma mensagem do dia 25 de julho deste ano, o empresário Carlos Molina, dono da empresa de auditoria Polaris, disse, abre aspas, já nem o PCC tem paciência para aturar o skinhead de toga, fecha aspas. Molina se refere ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O comentário do Molina era sobre a decisão de Moraes, que pediu que as redes sociais retirassem comentários que relacionassem o primeiro comando da capital ao Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu após uma série de fake news ser espalhada, atrelando o PT à maior facção criminosa do Brasil.
Ainda segundo a coluna que expôs o grupo, os desfiles e atos de 7 de setembro também têm sido debatidos pelos empresários. O Ivan Vrobel, proprietário da W3 Engenharia, disse em 31 de julho que duvidava que o Supremo tivesse coragem de fraudar as eleições depois de um desfile militar na Avenida Atlântica. Esse desfile ao qual Vrobel se definiu é o desfile de 7 de setembro, data em que será comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Assim como fizeram em 2021, Bolsonaro e os seus aliados convocaram atos para o dia que devem ecoar discursos antidemocráticos de ataque ao Supremo e seus ministros, ao sistema eleitoral brasileiro e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. No Rio de Janeiro, o desfile militar estava previsto para acontecer no centro da cidade, onde ele tradicionalmente acontece. Mas o Bolsonaro pediu para esse desfile ser transferido para a orla de Copacabana, tradicional local de manifestações dos bolsonaristas. Na quinta-feira, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, escreveu no seu Twitter que os desfiles de 7 de setembro no Rio foram suspensos pelo Comando Militar do Leste. Apesar do cancelamento do desfile, o prefeito disse que um pequeno ato do Exército vai acontecer em um trecho da Avenida Atlântica, que é o local onde Bolsonaro queria que acontecesse, ali perto do Forte de Copacabana, mas sem a presença de arquibancada ou desfile. O envolvimento de empresários em discussões políticas não é recente. Em 2016, no impeachment da então presidente Dilma Rousseff, vários empresários apoiaram a destituição da petista. Por exemplo, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, foi uma das grandes apoiadoras do processo e chegou a patrocinar atos pelo país a favor do impeachment. Se a gente voltar ainda mais na história do Brasil, empresários também apoiaram os militares que em 1964 tomaram o poder e instauraram uma ditadura no país. A Operação Bandeirantes, o estabelecimento dos doicodes, etc., foram todos muito influenciados pelo financiamento das empresas, né? Protetores auriculares para que os policiais da repressão pudessem treinar tiro, os automóveis mesmo, né? Os modelos de automóveis que os militares usavam para poder ir até as repressões e reprimir determinados protestos, manifestações contra o governo, muitos foram fornecidos por empresas privadas, como por exemplo a General Motors. Além de fornecerem equipamentos, também forneceram lugares que poderiam ser feitas as torturas, né? Os porões da ditadura não foram só porões de instituições militares, mas também de empresas que apoiavam totalmente o governo militar e as suas repressões. Agora, esse que você ouviu foi o historiador Gabriel Maia, do canal Humanoide, em um vídeo publicado no YouTube em setembro de 2020. Nessa publicação, Maia explica que a Comissão da Verdade, o colegiado que investigou as violações dos direitos humanos na época do golpe, constatou que mais de 80 empresas favoreciam os militares na época da ditadura. Companhias como a Volkswagen e a Texaco foram algumas das citadas pela Comissão da Verdade por seu envolvimento na ditadura. Recentemente, os repetidos ataques de Bolsonaro e seus apoiadores ao sistema eleitoral têm preocupado diferentes setores. Em uma reunião com embaixadores em julho desse ano, o presidente colocou em xeque a credibilidade da apuração de votos brasileira sem mostrar nenhuma prova. O evento gerou repercussão negativa no Brasil e em outros países. Esse evento também é apontado como decisivo para uma nova movimentação a favor da democracia. Essa movimentação tem como símbolo a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito. Um dos manifestos a favor do sistema eleitoral que foi feito pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, e assinado por mais de 1 milhão de pessoas e entidades. A carta teve entre os seus signatários grandes empresários e banqueiros. Nomes como Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, assinaram o texto. Essa carta não citou o presidente Bolsonaro nominalmente, mas fez referências a discursos dele que têm colocado dúvidas ao sistema eleitoral. A ideia da carta era justamente escolher a dedo as palavras para não pender para uma política partidária e acabar afastando setores que não querem se indispor com nenhum dos dois principais candidatos ao pleito, Bolsonaro e Lula. A carta, que inspirou outros diversos manifestos, entre eles um da própria Fiesp, foi lida em um ato no dia 11 de agosto deste ano, na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, e também ecoou em diversas outras cidades do país.
A ideia principal dos atos era englobar diferentes grupos e mostrar que eles apoiam a democracia e se mobilizam frente às ameaças golpistas do presidente. A reação de Bolsonaro e dos seus apoiadores aos atos foi negativa. Bolsonaro primeiro adotou um discurso no qual atrelava a assinatura de banqueiros e empresários a interesses pessoais deles, utilizando argumentos de que eles estavam descontentes com o governo dele. Depois, Bolsonaro chamou os signatários de caras de pau e sem caráter, e disse que não precisava de cartinha para defender a democracia. Entre os candidatos que integram a lista dos primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro foi o único que não assinou nenhuma das cartas que se comprometem com o Estado Democrático de Direito. No empresariado, Bolsonaro encontrou amplo apoio na campanha de 2018. Boa parte dos que integravam esse setor acreditava que Bolsonaro e Paulo Guedes, o seu ministro da Economia, seriam positivos para o país. Bolsonaro tentou por muito tempo se distanciar da ideia de que faz parte de uma elite econômica brasileira. Ele criou um personagem para se associar às camadas mais populares, para dialogar com essa fatia do eleitorado, onde ele tem muita rejeição. Mas o presidente sentiu o repúdio de parte do empresariado que aderiu aos atos de 11 de agosto contra suas tentativas autoritárias. Uma parcela desse setor, no entanto, se mantém fiel ao capitão da reserva, como revelam as mensagens trocadas no grupo Empresários e Política. E essa parcela insiste em reproduzir os discursos golpistas do presidente. O primeiro vídeo da campanha de Lula começa com um candidato pedindo a Deus que ilumine a sua caminhada em busca da presidência. Bolsonaro também explora a religião, agora com a ajuda de Michele, a primeira-dama, que tenta atrelar o Lula e o PT a demônios. O uso político da religião não é recente e promete aparecer como um dos principais temas das eleições desse ano. A redatora Isadora Rupp está escrevendo sobre o tema. Isadora, qual vai ser o peso da religião na eleição em 2022, comparado com pleitos anteriores? Essa será a eleição da guerra religiosa no Brasil, segundo a definição dos especialistas com quem eu conversei. E tem a ver com o fato do país estar deixando de ser majoritariamente católico para ser evangélico. Por isso, as questões que se relacionam com fé e crença estarão ainda mais presentes do que em 2018. Na eleição passada, a figura antissistema do Jair Bolsonaro, junto com a fé, teve um peso forte. Agora, presidente, Bolsonaro direcionou as energias para o setor evangélico, que o elegeu em 2018 e para quem ele deu espaço em seu governo. O discurso da cristofobia, construído ao longo dos últimos anos pelo bolsonarismo, converge com a ideia de intolerância religiosa percebida por grupos como o dos evangélicos pentecostais. Fora isso, as igrejas também chegam e ocupam o papel do Estado nas periferias das grandes cidades brasileiras, que é onde esses eleitores vivem. E isso aumenta o poder de influência das lideranças religiosas no voto dessas pessoas. Isadora, como o tema vem sendo usado na campanha por Michele Bolsonaro e também por Janja, a esposa de Lula? A primeira-dama assumiu o protagonismo na campanha ao falar sobre religião, afinal a Michele é quem é evangélica da casa. Em 2016, Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, em Israel, numa cerimônia conduzida pelo pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão. Mesmo assim, Bolsonaro se declara católico. Então a figura da Michele, de esposa devota, que guia o marido e expressa sua fé de forma explícita, conquista o eleitorado. A Michele também atrela Lula e o PT a demônios. É uma fala que tem peso em um eleitorado que reprova políticas públicas de inclusão de minorias, como para os LGBTI+, realizadas nos governos petistas. O PL, sigla de Bolsonaro, vem se dedicando a ligar o nome da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, que é mulher de Lula, à macumbeira, que é uma forma preconceituosa e pejorativa de se referir a pessoas que seguem religiões afro-brasileiras de matriz africana. Isso aconteceu porque a Janja postou uma foto ao lado de imagens de orixás da Umbanda e do Candomblé. E essa fotografia está sendo usada pela oposição para a disseminação de notícias falsas. Até agora, a Janja respondeu de forma amena, disse que respeita todas as religiões, cuja base é o amor. Agora é esperar o andamento da campanha para ver se as reações se darão na mesma moeda ou não. O texto da Isadora você vai poder ler em nexojornal.com.br. Entre as discussões sobre impactos ambientais, o termo justiça climática aparece como um dos pilares dos debates. O clima é um dos temas da Ponto Futuro, a nova editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo.
A jornalista e pesquisadora Andréa Lubac Coutinho escreveu uma coluna para a editoria e está aqui para nos ajudar a entender o tema. Andréa, o que é justiça climática? A justiça climática, por definição, faz um cruzamento dos fundamentos dos direitos humanos com as problemáticas tanto do desenvolvimento sustentável quanto da própria responsabilidade pela mudança climática. O Robert Bullard, acadêmico norte-americano negro, é um precursor do movimento de justiça ambiental nos Estados Unidos, justamente por observar os múltiplos impactos negativos e desiguais da poluição em comunidades negras e grupos de base. Então, a justiça climática é um desdobramento da justiça ambiental que considera as interseccionalidades da agenda de problemas e soluções da crise climática. Ou seja, o termo, que pode ter aí inúmeras definições que denunciam as injustiças e as violações históricas, estruturais e raciais, ele é centrado em um compromisso de enfrentar o ônus desproporcional da crise climática em relação aos pobres e populações marginalizadas. É aquele ciclo de desigualdade tripla: responsabilidade, vulnerabilidade e mitigação, como diria aí uma das definições do Centro de Justiça Climática da Universidade de Glasgow. A justiça climática é um movimento por reparação de danos, é um grito por políticas climáticas que considerem questões de gênero, raça e classe de forma inegociável. Na minha coluna, eu trouxe um pouco do estudo Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que traz exatamente essas denúncias. Dados baseados em narrativas de mulheres quilombolas, negras, periféricas, rurais e indígenas que definem o conceito a partir da sua própria territorialidade. Recentemente, a gente recebeu com muito pesar a notícia de que o Brasil voltou para o mapa da fome. E por que isso é indissociável quando a gente pensa em justiça climática? Porque num país como o Brasil, em que 56% da população é negra e que 1 milhão de pessoas na Amazônia Legal não têm acesso à energia elétrica pública, segundo o estudo do IEMA, e mais de 60% dos brasileiros e brasileiras enfrentam algum tipo de insegurança alimentar, são esses mesmos corpos que sofrem e morrem enquanto vítimas diretas da crise climática. A coluna da Andréa você pode ler em nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já tá no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você ainda não assina, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana tem uma dica quente para quem acompanhou a série Game of Thrones, que por 8 temporadas arrebatou fãs nos 4 cantos do mundo com suas cenas de violência, sexo, humor irônico, paisagens lindas, ainda que muitas delas inventadas, e muitos dragões. Essa turma que estava meio órfã de dinastias, traições e paixões, agora pode se jogar em A Casa do Dragão, que conta a história dos antepassados de Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões. A série traz a saga dessa família cerca de 200 anos antes da história de Game of Thrones. Vai ao ar nesse domingo, dia 21, na HBO e fica disponível na HBO Max. Para fazer, a gente indica um curso que propõe uma reflexão sobre masculinidades, que é promovido pelo Grupo Cult. Na Gama, a gente já teve uma edição da semana que perguntava: o que é ser homem? É uma condição biológica definida por cromossomos apenas ou uma construção social? Ao lado de outros especialistas, o psicanalista, professor e pesquisador Pedro Ambra ministra o curso Masculinidades, do estrutural ao plural, e tenta responder a essa pergunta. Durante as 4 aulas online que acontecem em setembro, os alunos vão ser introduzidos a pontos-chave na temática. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da CULT. Para ler e fazer também, a gente indica um livro de fábulas e receitas. Para cada história clássica, como a da galinha dos ovos de ouro, tem uma receita, como a de ovos mexidos com tomate e queijo. A Raposa e as Uvas vem com as instruções para um doce de uva com chocolate. Isso tudo está no livro infantil A Cozinha Curiosa das Fábulas, que a escritora e ilustradora Kátia Canton lança pela Companhia das Letrinhas. O livro está em pré-venda no site da editora. Agora a gente tem 2 festivais aqui na nossa lista. Um deles é mais para ficar esperto e comprar os ingressos logo antes que esgote, porque o Festival Koala só acontece mesmo em setembro,
de 16 a 18 em São Paulo. Entre os artistas confirmados estão Djavan, Maíra Andrade, Lineker, Tasha e Tracy. Mas agora tem uma grande novidade: o show Gilberto Gil in Concert, que traz Ben e Flor Gil ao lado do pai. Quem comprou o pacote para sábado e domingo tem 20% de desconto na sexta. Fica aí a dica. E para terminar, um festival de cultura, história e gastronomia em Minas Gerais. Entre 19 e 28 desse mês, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que é produzido pelo Fartura Gastronomia, comemora seus 25 anos com o tema Inconfidência Mineira. O festival volta a ser realizado de forma presencial nas ruas da cidade histórica e reúne mais de 200 atrações, incluindo as cozinhas abertas na rua com nomes de peso. Jefferson Rueda, que foi premiadíssimo agora na lista do 50 Best, Tássia Guimarães e Onildo Rocha. Tem ainda cursos, produtores regionais e shows. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Da revelação do desejo golpista de empresários bolsonaristas, passando pelo uso político da religião nas eleições e pelo conceito de justiça climática, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp, Andréa Lubac Coutinho e Isabela Moreira Lima, e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!